Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre revisão de equações, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, sistemas de equações. Essa é uma revisão para o primeiro ano do ensino médio. Então fica ligado no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e apertar o botão do sininho, porque daí você recebe notificações quando tivermos novos vídeos no canal também. Beleza, gente? Então fica de olho no vídeo, pessoal do primeiro ano do ensino médio, Matemática 1, professor Rodrigo, Colégio São Carlos. Se liga aí no vídeo e se vocês tiverem dúvidas, comentem. Bom, então vamos lá, pessoal. Então a gente vai fazer a nossa revisão de equações, né? Primeiro ano do ensino médio, revisão de equações. Então vamos colocar aqui, ó, revisão, primeiro, ensino médio, equações, primeiro e segundo grau e sistema. É uma revisão, tá? A gente vai dar uma passada rápida em várias coisas que a gente viu de equações de primeiro e segundo grau e de sistema de equações, principalmente aquelas coisas que geralmente o pessoal tem mais dificuldade, tá? Então vamos lá. De equação, alguns elementos importantes que a gente viu foi, quando a gente vai estudar a equação, é importante conhecer o conjunto universo. Esse conjunto universo, geralmente ele é dado no início do exercício, tá? E também, além de conhecer o conjunto universo, a gente vai conhecer também o conjunto solução. Então, o conjunto universo e conjunto solução são importantes para qualquer equação, tá? Seja de primeiro ou de segundo grau. Conjunto universo, todos os possíveis resultados, não são os resultados, mas os possíveis. Então é avisado no começo, tá? Todos os possíveis resultados, é avisado no começo do exercício. Todos os possíveis resultados. E conjunto solução, todos os resultados. E às vezes é um só, né? Tá. Então essa parte inicial aqui, ela é um início do nosso pensamento aí em equações. Aí quando a gente vai falar de equação do primeiro grau, existem equações que a gente vai ver que ela tem solução, por exemplo, fixa, né? A gente viu alguns exemplos disso. Vamos ver um exemplo de equação do primeiro grau. Deixa eu colocar aqui. Equações do primeiro grau. Primeiro grau, tá? Então vamos colocar assim, ó. Resolva em R. Quando a gente coloca assim em R, estou falando de conjunto universo, tá? Resolver em R as equações. E a gente tem algumas possibilidades, as equações de primeiro grau. A gente tem algumas possibilidades aí de resolução de equações de primeiro grau. Por exemplo, olha para esse item A. A gente tem uma equação aqui que é 7x menos 16 igual a 21. Ó, só para exemplificar aqui. 7x menos 16 igual a 21. Para resolver essa equação, a gente primeiro pega o elemento que está subtraindo e passa somando. Então a gente vai ficar com 7x igual a 21 mais 16. Aí a gente adiciona e fica com 7x igual a 37. Passa o 7 dividindo porque ele está multiplicando aqui e vamos ficar com 37 sétimos. Gente, 37 sétimos é um número quebrado, é um número decimal. Então a gente simplesmente vem aqui e coloca solução 37 sétimos. E fecha aí o nosso conjunto solução, é uma fração. Pode ter um resultado fracionário como solução? Sem problemas, porque o nosso universo foi falado que são os conjuntos dos números reais. Então não tem nenhum problema em dar um resultado fracionário, tá certo? Bom, a gente vai ver um outro caso aqui, que é o seguinte. Olha para esse outro tipo de equação. Ó. Usando o nosso conhecimento em equações, a gente vai resolver uma equação que a solução ela não vai ser um número como esse caso que a gente acabou de ver aqui. Vai ser uma situação diferente, vai acontecer uma coisa diferente aí.
Então vamos fazer aqui o item B, para a gente fechar rapidinho essa parte de equações de primeiro grau. Então aqui no item B, a gente vai ter uma equação que é assim, ó, 5x menos 12 é igual a 2 que multiplica x mais 8 mais 3x. Por exemplo, olha para essa equação. Para resolver, a primeira coisa que a gente faz é distributiva no parênteses. Então você vai ficar com 5x menos 12 é igual a 2x, 2 vezes 8, 16, mais 16, mais 3x. Quando você somar 2x com 3x aqui, você vai ficar com 5x desse lado menos 12. 2x mais 3x vai dar 5x mais 16. Aí o que a gente faz? Letras para um lado, números para o outro. Então vai ficar 5x, passa o outro 5x para cá, menos 5x. O 16 que já estava aqui, passa o 12 para lá, mais 12. Só que olha que coisa interessante vai acontecer. Ó. 5x menos 5x dá 0x, que é igual a 28. Só que nós temos um problema. 0x é 0, e 0 não é igual a 28. Isso aqui é uma coisa falsa. Isso aqui é o que a gente fala que não existe, tá? Se não existe, a nossa solução vai ser, por mais que seja uma equação de primeiro grau, ela é uma solução vazia, conjunto vazio na nossa solução. Beleza? Essa é uma situação. Aí a gente tem uma situação que se parece um pouco com essa, que é a seguinte, ó. Se eu colocar assim, um item C, 2x menos 5 é igual a 2 que multiplica x menos 2 menos 1. Se eu fizer a distributiva lá do lado direito, vai ficar 2x e menos 4, né? Então você vai ficar com 2x, opa, fazer de azul aqui para ficar no padrão das outras, ficar bonito. Então você vai ficar com 2x menos 5, que é igual a 2 vezes x, 2x, e 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 1. Aí, menos 4 com menos 1 vai dar menos 5, ó, vai ficar 2x menos 5 igual a 2x menos 5 também. Passo o 2x para cá, então fica 2x menos 2x, que é igual a menos 5 que estava lá, e o menos que vai passar vai ficar mais 5. Portanto, você vai ficar com 0x igual a 0. Como 0 é igual a 0, isso é uma verdade matemática, isso significa que o x foi irrelevante para o problema. Portanto, a solução será o próprio conjunto universo do exercício, ou seja, solução números reais. Tá certo? Pessoal, então essa é a revisão de equação do primeiro grau, tá bom? A gente gastou um tempinho importante aí na revisão da equação do primeiro grau, agora a gente vai para a revisão de equações do segundo grau. Eu vou apagar aqui e vamos para a do segundo grau. Bom, pessoal, para falar de equações do segundo grau, a gente vai falar de fórmula resolutiva, né? Que a gente está acostumado a chamar de fórmula de Bhaskara, né? Então, ó, a gente utiliza fórmulas. Fórmulas, onde a primeira fórmula que a gente vai utilizar é a do delta. Então a gente tem delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E a fórmula do x, que é menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Tá? Então essas são as fórmulas. E a gente tem também, além das fórmulas, as relações de Girardi, que eu chamei de Geraldão lá. Relações de Girardi. Ou do Jiraiya também, quem preferir, quem for mais velho que nem eu. Girardi. Que relações são essas? São as relações chamadas de soma e produto. A gente sabe que a soma das raízes de uma equação que tenha duas raízes, ela é igual a menos b sobre a. Deixa eu colocar um bzinho igual eu estou colocando ali. Menos b sobre a. E o produto é igual a c sobre a. Bom, dessas relações surge
que a equação ela pode ser escrita da seguinte maneira. Se você tiver um coeficiente a valendo 1, tipo x ao quadrado, você vai ter menos a soma x mais o produto é igual a zero. E aí a gente consegue resolver equações por soma e produto, tá? Importantes fórmulas e relações que a gente vai ter aí para resolver equações de segundo grau, tudo bem? Bom, então vamos resolver algumas equações de segundo grau, né? Então, a gente tem uma equação de segundo grau aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, resolva também. Resolva em R as equações de segundo grau. Tá? Resolvi em R as equações de segundo grau. Então, o nosso item A, ele vai ser a seguinte equação, ó, dá uma olhada. A gente vai ter x ao quadrado menos 5x mais 4 é igual a zero. Eu vou resolver de uma maneira que é usando a fórmula de Bhaskara, e depois a gente vai olhar para as relações de Girard e ver como era fácil resolver antes, tá? Então, o nosso delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, o nosso delta ele vai ser menos 5 ao quadrado dá 25 positivo, menos com menos dá menos, desculpa, menos com mais, né? Dá menos, 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. Delta, portanto, é igual a 9. Bom, com esse delta a gente já consegue ir para a fórmula do x aqui. Então você vai ficar com x é igual a menos o b, que é menos 5, mais ou menos a raiz de 9, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Continuando aqui, você vai ficar com x igual a 5 positivo, porque menos menos dá mais ou menos 3 dividido por 2. E aí a gente já consegue fazer o x1 e x2. Ó. x1 é 5 mais 3, então dá 8 sobre 2, que é igual a 4. E o x2, ele vai ser 5 menos 3, que dá 2, sobre 2 igual a 1. Então a nossa solução aqui é composta das respostas 1 e 4, certo? Essa é a nossa solução da nossa equação de segundo grau. Daria para ter resolvido isso pelas relações de Girard. Como assim? Se menos 5 é o oposto da soma, então a gente sabe que a soma das raízes é 5. E se esse 4 é o produto, a gente sabe que o produto é 4. Lembrando que isso só pode ser feito quando A vale 1. Tá? Relações de Girard é só quando A vale 1. Agora, gente, quais números que a gente conhece que somados dão 5 e multiplicados dão 4? Se você pensar, a multiplicação que dá 4 pode ser 1 vezes 4. Pode ser 4 vezes 1, pode ser 2 vezes 2. Só que o 1 e o 4, eles somados dão 5. Né? A multiplicação também podia ser menos 1 vezes menos 4, né? Ou menos 4 vezes menos 1. Também daria 4. Só que a soma deles não daria 5. A única que a soma dá 5 é essa opção ou essa, e não importa a ordem, né? Então, resposta 1 e 4 mesmo, pela soma e produto. Tá bom? Vamos ver um segundo exemplo, que acontece uma coisa diferente aí no segundo exemplo. Olha lá, pessoal, esse segundo exemplo aí, essa letra B, vocês vão ver que para fazer pela relação de Girard vai ser meio complicado, porque o A não vale 1, e se eu dividir tudo por 2 para que esse A passe a valer 1, aqui eu vou ter fração, aqui eu vou ter fração, então não é muito legal. A gente pode ir direto para a fórmula de Bhaskara, fazendo B ao quadrado, menos 4AC, delta igual a 25, mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. O nosso delta deu 49. Aí o nosso x vai ser menos b, mais ou menos raiz de 49, dividido por 2 vezes o a, que é 2. O nosso x aqui, como é que ele vai ficar aqui na frente? Ó? X é igual a menos 5, mais ou menos 7, que é a raiz de 49, dividido por 4. x1, ele vai ser menos 5 mais 7, ou seja, ele vai ser mais 2 sobre 4, que é igual a meio. E o x2, ele vai ser menos 5 menos 7, então vai ser menos 12, que sobre 4 dá menos 3. Portanto, a nossa solução aqui, ela ficou menos 3 e 1 meio. Tá? Essa é a solução
desse sistema de equações. Vamos ver um terceiro item de sistemas não, de equações de segundo grau. Vamos ver um terceiro item aí. Bom, pessoal, o terceiro item é o seguinte, vai ser a seguinte equação, ó, 3x ao quadrado menos 2x mais 5 é igual a zero. Vamos para a fórmula de Bhaskara. Então a gente vai ter delta é igual a b ao quadrado menos 2 ao quadrado, né? Nosso bzinho aqui, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 5. Portanto, o nosso delta ele vai ficar menos 2 ao quadrado dá mais 4. 2 vezes 2, 4, menos com menos dá mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Só que é menos 60. Portanto, o delta ele ficou menos 56. Como o delta é negativo, quando isso acontece, a gente diz que nós não temos raízes reais porque não dá para tirar raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números reais. Então, a nossa solução, já aqui, vai ser solução vazia. Tudo bem? Isso encerra a nossa revisão de equação do segundo grau. Vamos dar uma olhadinha na revisão de sistemas agora. Bom, pessoal, sistema de equação é quando você tem mais de uma equação e mais de uma incógnita, né? Aí a gente fala que a gente tem um sistema de equações. Então vamos lá, sistemas de equações. A gente vai falar de dois métodos aqui, tá? Como é uma revisão, a gente vai nos dois métodos mais usados, que são o método da adição e o método substituição. Eu não estou querendo dizer com isso que o outro método é ruim, que é o da comparação, mas ele é menos usado só, tá bom? Então vamos fazer pelo método da adição, fazer um sistema por adição. Bom, como é que funciona o método? A gente tem aqui um sistema que é x menos 3y é igual a menos 5. E aqui eu tenho 2x mais y igual a 4. Certo? A gente tem que resolver esse sistema. Para resolver, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar uma das equações por um número real, por um número, né? De preferência um número inteiro, tá, gente? E esse número, ele vai ter que fazer cancelar uma letra da outra equação. Por exemplo, ó, se eu multiplicar a segunda equação por 3, essa equação aqui, ó, por 3, vezes 3, olha o que vai acontecer com o y. Presta muita atenção no y, tá? A gente tem x menos 3y igual a menos 5 na primeira, que não alterou. E a segunda vai ficar 6x, 3 vezes y dá mais 3y, e o 4 vezes 3 dá 12. Olha o que aconteceu, o y ficou oposto ao de cima. Esse é o método da adição, é o que a gente faz para resolver no método da adição. Então a gente cancela e adiciona os elementos que ficaram. X mais 6x dá 7x, 12 com menos 5 dá 7, portanto x igual a 7 dividido por 7. X igual a 1. Descobriu o valor do x, aí a gente vai substituir para achar o valor do y. Pode ser nessa segunda equação aqui que o y está sozinho, tá? Então, ó, 2x mais y é igual a 4. 2 vezes 1, que é o x, mais y igual a 4. 2 mais y igual a 4. Passo o 2 para lá, fica y igual a 4 menos 2. Y igual a 2. Pronto, achamos o x, achamos o y, e a nossa solução, diferente da equação do segundo grau que tinha dois valores, na verdade a solução é um resultado que é um par ordenado, por isso tem que colocar parênteses, tá? X vale 1, y vale 2 nessa ordem, sempre x depois y, tá? Vamos colocar um lembrete aqui, que o par ordenado é x e y. Na equação do segundo grau a gente tinha x1 e x2, por isso não tinha parênteses, tá? Parênteses é só quando é par ordenado. E agora a gente vai fazer o método da substituição. Substituição, tá? Eu vou fazer outro sistema, porque senão fica muito enjoativo fazer a mesma coisa, né? Vou fazer um sistema um pouquinho diferente.
Eu vou colocar aqui 2x mais 5y igual a 9. E aqui, x menos 2y igual a 0. Tá? Esse é nosso sistema. Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou substituir, mas para substituir eu tenho que isolar uma letra numa equação. Então eu vou isolar x na segunda. Aqui é a primeira equação, aqui é a segunda equação. Tá? Então vai ficar x menos 2y igual a 0, passa para lá, fica x igual a mais 2y. E aí o que eu faço? Substituir x na primeira agora. Se eu isolei ele na segunda, eu vou substituir ele na primeira. Então lá na primeira estava 2x mais 5y igual a 9, eu vou trocar esse x. Vai ficar 2 vezes 2y, que é o valor do x que eu acabei de encontrar, mais 5y é igual a 9. 2 vezes 2y dá 4y mais 5y, que é igual a 9. Portanto, 9y é igual a 9. Continuando lá em cima, ó, deixa eu fazer só uma divisóriazinha aqui. Eu vou ficar com y igual a 9 dividido por 9. Y é igual a 1. Pronto, achei o valor do y. O que eu faço agora? Substituir no lugar do y onde tinha o x isolado. Então, ó, substituir y nessa daqui, que é a segunda, né? Ela é a segunda alterada. Vou colocar um alt aqui para a gente saber que ela foi alterada. Então vai ficar assim, ó, x é igual a, estava assim, né, mais 2y. Substitui o y aqui, vai ficar x é igual a mais 2 vezes 1. X igual a 2. Pronto. Eu falei que ia fazer diferente, eu fiz um sistema de equações que tinha uma solução exatamente invertida daquele, né? X vale 2 e o y vale 1. E tá aí a importância da gente saber que o par ordenado tem ordem, por isso ele se chama par ordenado, tá? Tem que obedecer uma ordem. Tudo bem, gente? Então, essa foi a nossa revisão de sistemas, tá? Essa aula ficou um pouquinho longa, porque a gente tinha que revisar bastante coisa, né? Teve que revisar equação do primeiro grau, equação do segundo grau e sistemas. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Então essa foi a nossa revisão de equação do primeiro, do segundo grau e de sistemas de equações. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like no vídeo, de apertar o sininho para receber notificações e principalmente, se você tiver dúvidas, comentem!